hoje em dia, no mundo que a gente tá vivendo. Esses dias aqui no centro de São Paulo rolou uma parada dessa, né? O cara No câmbio, sentou né? no câmbio do carro. É muito louco. Tem gente pra tudo. Assim, ó, Sentou eu no não câmbio consigo do julgar. carro, velho. Eu não consigo julgar. Mas é óbvio que isso é extremamente... Tá descompensando alguma coisa, né? A pessoa tem que procurar ajuda na questão da psique. Mas, voltamos a falar, tá certo ou tá errado? Se não te causa desconforto, tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas, se começou a atrapalhar a vida do outro que tá perto de ti, e começou a te dar perda social, e isso começou a atrapalhar de alguma forma a tua vida, tenta reaver. Eu falo essas coisas assim, eu acho que a gente fala muito pouco sobre sexo, sabe? Não, a gente não fala Muito nada pouco. sobre sexo. Eu já vi, tipo assim, uma mesa que tá falando sobre sexo, pessoas se incomodam, levantam e vão embora, sabe? Eu acho que hoje as pessoas se incomodam menos, elas são mais curiosas. Eu falo por mim, né? Porque onde eu tô, eu não paro de falar 1 minuto sobre isso. Eu digo, gente, às vezes eu só quero sair pra poder tomar um chopp e falar qualquer outra coisa, mas eu tô sempre trabalhando. Ela trabalha com a sexualidade. Ai, peraí, então, meu marido, a minha esposa, é uma loucura. Sério, a galera te para, assim, Total. na choperia. Total. Ô, Fê, não, tá rolando isso aqui. Isso. Dá uma dica pro meu marido. Isso, porque Já eu não- rolou também? Tipo, tudo, rola de tudo. Ou o que que eu faço, ou é normal, porque esse é o problema, as pessoas querem ser normais. Mas o que é ser normal? Não tem normalidade aonde existe desejo e verdade. Porque é teu, é subjetivo. Ou as pessoas acham que são normais, mas na verdade tá todo mundo normal aí, né? Mas é que tá, né? O que é a normalidade? Não tem. Porque se é o teu desejo, o problema é, quando tá incomodando, que eu chego a questionar se isso é normal, provavelmente eu nem tô vivendo o anormal. Eu tô vivendo a base do desejo do outro. Se eu me questiono muito porque algo tá me incomodando, porque eu não estou usufruindo de algo que eu gostaria, eu não tô respeitando aquilo que eu quero. O que você mudaria, assim, né? Você, né? Que hora que você introduziria, colocar esse conhecimento sexual na vida de uma pessoa? O que você mudaria hoje? Mudaria? Se você pudesse, tivesse esse poder, assim, ó. Na escola, a gente vai falar sobre isso. Não, eu já começaria na lá, família. eu começaria lá na base. Tanto isso como a questão financeira também. São 2 tipos de educação que eu acho que são importantíssimos. Educação financeira e educação social na base do colégio. Ah, mas ele vai virar putaria. Não, gente, pelo amor de Deus. Existem psicólogos, sexólogos que estudam pra falar sobre isso de uma forma que não afete o sexual ou não é porque vai ser gay ou porque vai ser isso. Pelo amor de Deus, é completamente diferente. A gente vai falar de corpos. A gente não vai falar de desejo. Cada etapa da vida é uma. Vocês entendem? Então, o Winnicott estudava sobre isso, que é o que a criança dá conta. Mas, enquanto a gente não fala sobre isso, padrastos, pais, avós, tios e e primos. primos vão Vão continuar abusando. estuprando uma criança. Então, enquanto a criança não entender que o corpo dela é o templo dela, ela não entender que certas coisas têm limite, ela não entender que ela não é obrigada a dar um beijo de tchau, ela começar a a gente deixar de normalizar certas coisas, a gente vai estar poupando a vida de uma criança. E um adulto muito mais saudável. É porque eu acho que a preocupação nossa como pais, assim, é de estar acelerando a vida sexual dos nossos filhos, sabe? Mas isso é a nossa cabeça. Lembra do que a gente falou lá atrás? Fantasia? É a nossa cabeça. Aquilo que a gente não conhece ou não entende, a gente fantasia. A questão da educação, ela é libertadora. E ela não é pra enfiar soldadinhos. Não, ela é pra fazer alguém pensar, é pra fazer alguém dizer não, é pra fazer alguém pensar fora da caixa. A minha filha tem 11 anos. A minha filha não abre as minhas gavetas. A minha filha vê isso aqui em cima de mesa. Pra ela, isso aqui é um massageador. É o que ela disse que era. Então é. Porque uma Eu não vez falo de clítoris com a minha filha. Eu ensino a minha filha desde pequena que o corpo dela é o templo dela. Sim. Você chegou... Alguém pode tocar? Não. Ah, tá. Como que você ensinou isso pra ela? Dentro da base da psicologia, da conversa, daquilo que ela consegue aguentar. Por exemplo, um pouquinho mais velha, ela já tá criando peitinho. Ela
Ai, mãe, não sei o quê. Eu falei, você fica desconfortável quando ela me passa a mão hoje? Ela, não. Ah, mas eu não gosto de que as pessoas vejam. Eu falei, então, filha, você tem que botar sutiã. Lembra, o que que é seu? Seu corpo é seu templo. A gente vai construindo uma história. Você entende que foi tão normal pra nós duas que eu não sei nem onde eu comecei. Como eu vim do abuso, né? Eu sou aos 11, ou seja, na idade da minha filha eu fui abusada, né? Pela primeira vez. Então, pra mim foi muito cruel. Ainda mais na hora que eu me vi mãe de menina. Foi assim, um tormento. Meu Deus, ela vai passar por isso. Como é que eu vou proteger? O que que eu vou poder fazer? E aí, de certa forma, quando eu caí nessa noia, eu poderia estar ceifando a minha filha de viver. Porque, fantasia, a história que eu vivi é minha, a dela é outra. Então, eu precisei de terapia para entender isso. Então, eu comecei a introduzir para ela aquilo que ela consegue aguentar. O corpo dela é o templo dela, o espaço dela é só dela, abraço não machuca, quem é que pode dar banho em você? Eu e a vovó. Mais alguém pode? Não. Pode ficar assim ou assado no banheiro? Por que eu não posso, mãe? Por que você acha que não pode? É porque ela é de menina, ela é de menino. Isso. Você vai construindo a narrativa. As crianças estão abertas dentro da maturidade delas. Então, depois de muita terapia, eu entendi que a minha filha vai ter uma história e eu vou ter outra. Mas sim, eu posso estar de olho. Sim, eu posso dar a base pra ela, pra que ela não passe pelo mesmo. Então hoje eu já vivo um pouco mais tranquila, mas ainda cheia de noia. Ela vai, desce pro parquinho ali no condomínio e eu fico, tá, calma, Fê. Calma, tipo, enfim, mas você é também meu. não pode passar isso pra ela, né? Seria criar um problema que ela não viveria um problema que ela... Exatamente, que não precisa, mas só que eu trabalho esse meu problema. Enquanto eu não separar a minha fantasia da realidade que a minha filha tá vivendo, será um problema. Isso é pra tudo na vida. Por que que tantos casais brigam? Porque tem a expectativa. Eu penso que tu vai fazer isso, mas em nenhum momento eu pedi pra tu fazer isso. E aí vem o BO. Isso é a expectativa e a fantasia. Então tudo que é fluido, por exemplo, um casal que diz, ai amor, eu tenho medo de te perder. De forma verdadeira, bonita. E a outra diz, fica tranquilo, você não vai me perder. Mas essa pessoa tem tanto medo quanto essa pessoa, por que que ela também não entrega essa verdade, essa fluidez? Porque ela tem tanto medo de se foder que ela nem consegue verbalizar. Então é uma pessoa insegura. Então ambos têm que ter comunicação fluida, falar as mesmas coisas. Ó, eu aqui, se deixar, eu só vou. Eu tô adorando. Pode continuar. Acho que não. Continue. Até porque você leva de uma forma tão entendível, sabe? Tão natural que a gente sabe que é muito disso. Mas a gente, como você acabou de falar, a gente muitas vezes não consegue externar o que a gente precisa. Qual né? é A o gente grande fica- mal do mundo? Sabe que A ausência de comunicação. a gente teve uma convidada aqui que ela contou pra nós que, tipo assim, com 11 anos a filha dela tinha ganhado um bichinho desse. Um toy? É, Com 11 anos. com 11 Tá. anos ela deu pra filha dela. Ela deu. Ok, cada pai educa como acha que deve E, educar. tipo assim, pra ela tava tudo certo, tudo bem, né? E beleza. Nossa, cara. Não entra na minha cabeça, assim. Eu não consigo. Maturidade. Aí a gente vai voltar pra maturidade, Rodrigo. Mas aqui, ó, Fê, sabe o que acontece? Por um lado, também tem uma parte de admiração minha nessa mulher, porque ela tinha segurança que a filha dela não ia ter uma vida sexual precoce, que ia acontecer É a na hora base certa. do que ela criou. Na hora certa. Ela tinha a segurança que não ia ter uma gravidez precoce, que hoje muitas meninas têm, né? Porque falta Comunicação. esse tipo de conversa dentro de casa, né? Então, eu vejo os dois extremos muito ruins, sabe? Você acelerar, mas também você não falar daquilo dentro de casa e deixar a pessoa descobrir tudo sozinha. Eu queria muito entender esse ponto de equilíbrio onde que ele é, sabe? O ponto de equilíbrio tá na forma que você, pai, e você, mãe, prezam e regem como bons para a educação que vocês tendem a querer levar. Não é sobre o que eu acho que é o certo para tua família. Você tem a tua família e você sabe como ela funciona. Esse é o teu certo. Só que ignorar a verdade do que o mundo é burrice. Porque se tu não educar, o TikTok ensina.
Isso é fato. Então não é botar pra debaixo do tapete um elefante branco na frente da TV, porque ele vai estar ali. A gente só finge que não quer ver. Mas ele tá ali na frente da tua TV. Tá funcionando ali. Então, assim, de que forma? Porque, assim, a gente não é Mulher Maravilha e muito menos Super-Homem. A gente tem fraqueza. A gente não aprendeu do jeito que a gente gostaria de ter aprendido. A gente aprendeu muita coisa no facão. Do jeito errado. E tá tudo bem. Por que não falar isso? Eu não sei, filho. Você quer essa informação? O pai não aprendeu, o pai não sabe. O pai vai buscar e vai trazer pra ti. Mas agora, falar da cegonha, falar disso, falar daquilo. Outra coisa é, como é que você acha que é? Como é que você acha que você nasceu? Como é que tu acha que aconteceu? É a maturidade dele te trazendo. Toda criança, quando faz uma pergunta, ela já sabe a resposta. Ela te testa. Na grande maioria dos casos. Então, assim, a minha filha tem 11 anos. A minha filha não tem maturidade ainda de se masturbar. Apesar que a minha filha é uma punheteira desde bebê. Ao mesmo tempo. Ela teve essa fase. Todas as crianças têm a fase da masturbação. Não oprimam isso na criança. É normal. É uma fase fálica. É padrão. Meninos se masturbam, meninas se masturbam. Isso não é ruim. Isso é uma fase do desenvolvimento. Não cortem isso. Né? Então minha filha aprendeu isso desde cedo. Foi indo, brinca de boneca, brinca de bola, corre pra caramba. Minha filha não é erotizada. É uma moleca. Por que eu vou erotizar algo que não é dela? A hora que ela vier se sentir a necessidade de conversar comigo, ou eu sentir que está começando a ter a necessidade desse tipo de conversa, porque é uma fase entre... Sou criança, né? A fase da confusão. Eles não são nem criança, nem adulto. O adolescente é a fase que eles mais sofrem, coitado. Porque se eles fazem uma merda, eles são adultos. Né? E se eles não podem fazer tal coisa, você é uma criança. Então, é a fase... que eles mais são... É a fase de pior de luto, porque sabe que cada fase que a gente tem é um luto, né? Da criança para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, da vida adulta para ser velhinho e morrer. Todas elas a gente tem um luto, a gente mata alguém. Assim como uma mãe mata uma mulher para ser mãe, né? Porque a gente é outra pessoa, a gente vem com outros valores. Quando nasce um filho, nasce uma mãe, já tem aquela frase. Então tudo é luto. E a gente não... A gente mal foi educado para distinguir 5 sentimentos, né? Tristeza, alegria, ódio, raiva, insegurança. Alguém consegue elencar mais 10? Temos mais 50. Então imagina um luto. Imagina todas as fases. Imagina quem aqui não foi educado com engole o choro. Engole o choro. A gente não foi nem validado pra chorar. Então, voltando a falar da minha filha ainda é uma criança. Mas eu tô de olho, porque ela vai ter lá... Vai olhar para um menino, ela tá crescendo... Ela tá despertando. É ficar de olho. É saber que eu vou ter que ter esse papo. É saber que tá ali. É saber que o corpo dela é o templo dela. Tendo tudo isso, estando claro isso pra mim, então não é um tabu. Mas eu querer introduzir pra minha filha aquilo que não tá dentro da maturidade dela ainda, eu acho covardia. Entendes? Sim. Não é porque... Mas é o meu ponto de vista como mãe. Vocês entendem? Cronologicamente não tem um tempo, cada indivíduo vai ter o seu tempo. Sim. Eu falo assim, com 6 anos, por exemplo, eu já vi alguma coisa que fala que, por exemplo, que a criança com 6 anos começa a perceber a parte sexual dela. Não o sexo em si, mas a parte sexual dela desperta. O prazer. Não é com 6 anos? É porque, isso? na verdade, é a fase que ela desconecta da mãe, né? Ela meio que corta o cordão umbilical e se entende como um indivíduo. Como uma pessoa. Ela se entende... É ali que ela começa a ter a avó preferida porque dá mais doce. É ali que ela começa a ter gosto de coisas porque ela tem mais vantagens. Ela começa a ser meio falciane, assim, né? Porque é onde ela tá aprendendo a sobreviver. Exato, que a gente vai ser daí, ser interesseiro, né? A gente tem esse hábito. Porque essa criança saiu da unidade e tá indo pro coletivo. Então ela tá começando a se ver diferente no mundo. Né? A fase do espelho, é a fase que ela começa a se reconhecer como indivíduo. É aí que é a fase do fudeu, né? Diz Lacan, né? Que é a fase que quando você entende que entre você e um espelho existe um buraco, é o que falta e é pro resto da vida, né? E aí ferrou tudo. Mas o que eu quero dizer com isso é que cada estágio é um, mas crianças se amadurecem mais, crianças amadurecem menos, crianças brincam mais, crianças brincam menos. Existem... Cada família, cada composição, só não ignorem as conversas. Crianças, elas são espertas, elas fazem as perguntas.
Só cabe a gente responder.